Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o Senhor e Cristo Jesus. Vamos a mais um vídeo. Vamos falar a respeito da casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Onde o Espírito de Deus se move? Onde é o templo do Espírito Santo? Será o templo do Espírito Santo um templo feito por mãos de homens? Um templo de alvenaria? Um templo feito de madeira, de cimento? Não, esse não é o templo de Deus, este é o templo do homem. Quem habita nesses locais são homens, são vidas, são pessoas. O templo de Deus está entre nós, está dentro de nós, está em nosso espírito. E esse templo, ele é santo, ele é puro. Esse templo, ele foi justificado, santificado. Esse templo, ele não carrega pecado. Esse templo foi purificado pelo sangue de Cristo que verteu naquela cruz. Vamos ler a epístola de Paulo aos Coríntios, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Versículo 9. Somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja bem, como o apóstolo Paulo aqui tratava as pessoas, os irmãos, os convertidos, que verdadeiramente confessavam o sacrifício de Jesus na cruz. Paulo tratava-os como edifício de Deus, obra feita pelo próprio Deus, obra esta feita pelo próprio Espírito. Vamos em frente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Veja que Paulo disse, pelo Espírito da graça: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, é uma discussão tola, é discussão boba quando começam a discutir sobre religião, sobre denominação, sobre a minha é melhor, a minha é maior, a minha tem mais unção, a minha tem mais fé, a minha tem mais poder. É pura ignorância essa discussão. Porque quando entram nesse tipo de entendimento, nada mais é do que entendimentos da carne, conhecimentos da carne humana, da natureza humana. E nesse meio, Deus não está. Porque Deus, ele é Espírito, Deus, ele é Santo, Deus é soberano, Deus é Criador de todas as coisas. Em Deus não tem pecado, em Deus não tem transgressão. Então, discutir sobre denominações não leva a lugar algum. O nosso espírito é o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nosso espírito, não na nossa carne. Não adianta recriminar uma pessoa por ela usar batom, brinco. Não adianta recriminar um homem que usa bermuda, usa boné. Isso não tem nada a ver. Isso é carne, isso é a natureza da carne. Deus é espírito, Deus não olha para essas coisas. E versículo 17 do 1 Coríntios 3 diz assim, continuando, diz assim: Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Cristo nos chamou à liberdade. Só que não podemos confundir a liberdade que Cristo nos deu com libertinagem. Não adianta a pessoa falar: eu sou da graça, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou católico, se ele está na porta de um boteco com um copo de cachaça na mão.
Eu estou na graça, eu estou santificado, está na boca de fumo. Eu sou santo, sou justificado, estou cometendo natureza da carne, agradando a carne. Não, você não está no Espírito. Você que pratica essas coisas, na verdade, você está na natureza carnal, na natureza adâmica. Deus não tem parte com a natureza adâmica. Então, Deus destruirá. Por que destruiria? Antes do ano 70. Antes do juízo de Deus. Depois do juízo de Deus, Deus bateu o martelo. Deus não julgará nós que somos gentios. O julgamento veio para os judeus. Eram eles que estavam profanando o corpo, a carne. Nos dias de hoje, o que nós trazemos é o exemplo. Não tornar a liberdade em libertinagem. Não praticarmos obras da carne achando que estamos agradando a Deus. Não. Se tu és um eleito, praticar obras da carne, vai colher obra da carne. Porque você está destruindo o corpo que é instrumento do Espírito para caminhar. A pessoa fuma, ela pega um câncer, um efizema pulmonar. Ela colheu porque ela fumou, a pessoa bebe, ela atropela, mata uma pessoa, ela é condenada, vai puxar cadeia. Por quê? Porque semeou coisas da carne. E quem semeia coisas da carne, colhe coisas da carne, que normalmente leva à morte. Morte espiritual? Não. Se tu és um eleito, não. A morte da carne. Pela segunda vez, porque na verdade a carne, aqueles que estão em Cristo, têm que ter em mente que a carne deve ser morta todos os dias da vida. Deve ser mortificada todos os instantes de nossa vida, para que viva sempre plenamente o Espírito de Deus que habita em nós. Vamos continuar nesse tema. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus, do Deus vivo. Como ele próprio disse: Habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vou ler novamente. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Que união pode haver entre o espiritual e a idolatria? Seja a idolatria em imagens feitas de gesso, de madeira, seja a idolatria de filho, seja a idolatria de dinheiro, de dízimo, de ofertas, tudo é idolatria. Tudo é idolatria. Tudo que se adora fora do Deus vivo é idolatria. Não se pode adorar, não se pode amar outra coisa acima de Deus, jamais. Deus é tudo em todos, Deus é a primazia, Deus é em primeiro lugar. Então, no templo de Deus não pode haver idolatria. Não há como você disser, eu estou me santificando, estou me justificando e adorando uma imagem. Não, você não está santificando, você pode estar qualificando a sua carne, mas o seu espírito de forma alguma. E Deus disse que depois daqueles dias foram quando? Foram os dias de juízo de Deus, o dia do Senhor, quando Ele veio no ano 70 para julgar seu povo, que era o povo de Israel. E Ele disse: Habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então é o próprio Deus que está dentro de nós. Não é mensageiro, não são anjos, não são demônios, não são nada. É Deus, é o Espírito de Deus que habita em nosso meio, em nosso espírito.
Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Vamos continuar no livro de Efésios, na Epístola de Efésios, que Paulo escreveu, no capítulo 2, versículo 19, está assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Olha como Deus nos considera. Deus nos considera como filhos. Deus nos considera como cidadãos. Deus nos considera como herdeiro, juntamente com Cristo. Versículo 20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Vamos ler novamente. Juntos somos sua casa, quando estamos reunidos em torno da sã doutrina de Cristo, da sã doutrina que Paulo recebeu no terceiro céu. Então nós estamos edificados, alicerçados, estamos feitos, construídos sobre uma rocha, o qual nós somos a igreja de Cristo. E ele, Cristo, é o cabeça, é o coordenador, é o administrador dessa igreja. Nós, quando estamos reunidos na sã doutrina, não na lei de Moisés, porque quem procura justificativas, quem procura argumentos, motivações, quem procura essas coisas na lei de Moisés, na verdade, decaíste da graça de Deus. Na verdade, não faz parte da família de Deus, mas sim da família das obras. E as obras são maldições sobre a vida das pessoas. Cristo é a pedra angular. Cristo é o prumo. Cristo é o nível da obra. É Ele a pedra angular da construção do edifício de Deus, da casa de Deus, que somos nós. Versículo 21 de Efésios 2. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Nele quem? Em Cristo. Somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Nós somos o templo santo para o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, louvor e adoração seja dada somente a Ele. Vamos continuar. Versículo 22. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. É muito forte esse versículo, meu amado. É muito tremendo esse versículo. Como pode alguém buscar esse Deus em um templo feito por mão de homens? Como pode um filho de Deus, um verdadeiro herdeiro de Deus, buscar as bênçãos dele em um templo feito por mão de homens? Vou ler novamente o versículo 22. Por meio dele, Cristo, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Deus não está em um monte, Deus não está em um jejum, Deus não está em um batismo nas águas, Deus não está em outro lugar a não ser em seu Espírito. Creia, tu és a habitação do Deus vivo, tu és a habitação do Espírito do Deus vivo. Vamos em frente. Hebreus capítulo 3, versículo 5 diz assim: por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Onde ficava a casa de Deus? Antes do ano 70, antes do juízo. Ficava em Jerusalém. Era o templo onde se faziam oblações, levavam dízimos, que nunca foi dinheiro, eram alimentos, davam ofertas para a manutenção do templo de Deus. Por isso que nos dias de hoje não tem que dar oferta para ninguém, porque hoje em dia você pode contribuir em algum lugar que prega a verdade. Mas em vão é dar contribuições em lugares que pregam que dízimo é dinheiro, que oferta é dinheiro,
que criança deve ser apresentada no 8º dia, que Deus está no monte, vigília. Nesses lugares você não pode nem estar, quanto mais contribuir. Porque cada vez que você dá uma moeda no lugar desse, você está contribuindo para que essa mentira, esse engano perpetue, fique mais evidente, fique com mais evidência no mundo. Então, está escrito assim: por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Essa casa de Deus, lógico, foi derrubada, foi aniquilada, foi destruída no ano 70, quando veio o juízo de Deus. E seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Versículo 6. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus. Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Então, para ser casa de Deus, para ser templo de Deus, devemos nos manter sempre no Cristo ressuscitado. Se nós formos buscar meios na lei de Moisés, em Jesus de Nazaré, nós, na verdade, não somos dignos de ser templo santo do Deus vivo. Infelizmente, se nós formos praticar fábulas do antigo pacto, da antiga aliança, nós não somos templos de Deus. Deus não se alegra com tal situação. O seu mestre ele se alegra, o seu pastor se alegra quando você põe um dinheiro em um envelope querendo se parecer com dízimo, mas de dízimo não é nada, porque dízimo nunca foi alimento. Em vão é você buscar conhecimento em livros escritos por homens normais, homens que dizem ser bispo, pastores, e eles ali utilizam de um versículo isolado e escrevem livros da sua forma, da sua maneira carnal de pensar. Porque não tem como uma pessoa dizer que é templo do Espírito Santo e pregar a lei de Moisés. Não há possibilidade disso. Porque se o Espírito de Deus habita nos seus herdeiros, nos seus eleitos, como pode ele estar se movendo? Desculpa. Como pode ele estar se movendo em alguém que está menosprezando o sacrifício que o filho dele fez na cruz? Porque se eu vou lá me justificar, falando, não, eu vou pegar um envelope e vou colocar 10% para agradar a Deus. Você não está agradando a Deus, você está agradando o cofre do templo onde você vai. Porque a lei e os profetas duraram até quando? Até João. O fim da lei é o quê? Foi quem? Cristo. O fim da lei foi Cristo. Se você volta a querer agradar a Deus, se utilizando dos meios da velha aliança, do velho pacto, então você está profanando o sangue de Cristo que verteu naquela cruz. Você está dizendo para Deus que somente o sacrifício dele não foi suficiente para te santificar, para justificar. Não adianta, amado. Se tu és templo de Deus, viva como tal. Seja exemplo às pessoas como um legítimo filho de Deus, um legítimo herdeiro das bênçãos de Deus. Não se submeta à antiga aliança de forma alguma. Não se submeta a rituais, a cerimônias, a ordenanças do velho pacto. Nenhuma. Porque senão você está menosprezando o sacrifício da cruz. Guarde isso no seu coração. Vós sois o templo santo de Deus. Vós sois a casa de Deus. Vós sois o edifício do Espírito de Deus. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.